Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando a partir de agora a edição 162 do Zona do Euro. Aqui na Rádio Guaíba nós vamos passar a limpo a quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa, que estava em ação neste meio de semana, e a gente vai trazer a repercussão desta quinta rodada da principal competição de clubes do velho continente. Também vamos abordar aqui no Zona do Euro os 700 jogos completados por Koke, um dos grandes destaques do Atlético de Madrid nessa era mais vitoriosa do clube espanhol. Por falar em Espanha, o Real Madrid abriu uma parte do clube para se tornar SAF. A gente vai entender essa história também, essa decisão do clube espanhol. Também vamos falar sobre as equipes que mais lucraram em vendas desde 2021. Foi feito um levantamento recente e traz esses destaques do futebol europeu. Também um material sobre o grupo, sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo. Vai acontecer agora no início do mês de dezembro. Então, com esses assuntos, o Zona do Euro está no ar aqui na Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes, daqui a pouco também conosco teremos Ana Carolina Nazário. O Zona do Euro tem a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central do Rafael Sequim, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a direção geral de Claudinei Girotti. A central de gravações com o Luciano Vargas e também as edições com Rafael Baldez. O Zona do Euro, você sabe, também acompanha através do nosso Spotify, Guaíba Esporte. O episódio de hoje é o 162. Os demais episódios também por lá estão disponíveis para os guaibeiros acompanhar. E agora então vamos dar largada para falar da Liga dos Campeões da Europa. Nesse último meio de semana tivemos a quinta rodada da chamada fase de Liga, a tida fase geral da Liga dos Campeões da Europa, lembrando, né, nesse novo regulamento que foi posto em prática no ano passado. Os times da primeira fase fazem 8 partidas, né? São 36 equipes e que cumprem 8 jogos no calendário. 4 jogos em casa, 4 jogos fora. Do primeiro ao 8º lugar, as classificações diretas às oitavas de final. Do 9º até o 24º se classificam para a segunda fase de playoffs da competição europeia. Na quinta rodada, que foi essa em questão, neste retorno depois da data FIFA, tivemos então os jogos. A gente vai elencar, começando pelos que aconteceram na terça-feira, onde tivemos na Holanda, na Johan Cruyff Arena, o Ajax perdendo em casa para o Benfica por 2-0. Dal e Leandro Barreiro marcaram os gols da equipe portuguesa, um gol em cada tempo. O Benfica construiu a vitória por 2-0. Voltando a vencer na Liga dos Campeões, a equipe do Benfica, que é comandada pelo técnico José Mourinho, sendo a primeira vitória nessa fase de Liga. O Benfica que veio daquela fase chamada de pré-Champions, né? A gente fala muito aqui da pré-Libertadores. Lá na Europa tem aqueles playoffs antes da fase grande, né, dessa fase de Liga. O Benfica veio de lá, chegou a eliminar, por exemplo, o Fenerbahçe da Turquia. E nessa fase geral, nessa fase de Liga, a equipe portuguesa tinha 4 derrotas, mas venceu dessa vez o Ajax na Holanda. Por curiosidade, o Ajax tem a pior campanha entre os 36 times da Liga dos Campeões nesse momento. Não ganhou ainda na competição. É o único time que ainda não somou pontos, inclusive. E o ataque vem sendo muito pouco produtivo e a defesa é vazada com frequência. O Ajax fez 1 gol e sofreu incríveis 16. Tamanha a crise do time holandês. O Benfica venceu pelo placar de 2-0. A gente vai ouvir o técnico do Benfica, José Mourinho, está falando sobre essa vitória da equipe portuguesa fora de casa. Os últimos 10 minutos da primeira parte foram um bocadinho caóticos. Acho que foi um momento em que nós perdemos um bocadinho o controle, recuperávamos bola, perdemos bola, recuperávamos bola, perdemos bola. Tivemos ali um bocadinho
em dificuldade nesse controle. Na segunda parte, sim, é verdade que não fomos perigosos, é verdade que não conseguimos sair, mas eles tiveram uma única oportunidade pelo Klaassen e depois o jogo foi completamente controlado por nós. A sensação agora, nos últimos 15 minutos de jogo, é que se em vez de 15 se fossem 150, que não marcariam na mesma. E essa solidez da parte da equipa, o esforço dos jogadores, a concentração dos jogadores, a alegria do grupo depois da vitória é uma coisa bonita. Aquele início da segunda parte parecia que a equipa estava mais à espera do erro em vez de o provocar como fez na primeira parte. O que é que se sentiu naqueles instantes iniciais do segundo tempo? Também alguma desconfiança? Pergunto-lhe pelos últimos resultados. O que é que considera? Não, eu disse ontem, não me recordo se na conferência, se em alguma entrevista, eu disse que uma coisa é tu jogares a querer ganhar e outra coisa é tu teres que ganhar. Esse teres que ganhar é uma pressão diferente. Eu disse sempre que nós não somos uma equipa com muita gente rápida no ataque para podermos ser muito perigosos em transições, que tínhamos que fazer um jogo de outra maneira, e os jogadores fizeram muito bem, os jogadores estão de parabéns, jogámos com as armas que tínhamos para jogar, soubemos defender bem, soubemos ser sólidos e pronto, o gol do Barreira acaba obviamente com o jogo, mas mesmo sem o gol do Barreira, a sensação no banco era que o jogo estava controlado. Bom, na sequência dos jogos ainda da terça-feira na Liga dos Campeões da Europa, o Galatasaray perdeu em casa para o Union Saint-Gilloise da Bélgica. David fez o gol no segundo tempo que deu a vitória ao time belga. Tá aí uma boa surpresa nessa fase de liga, a equipe do Union Saint-Gilloise, que nesse momento, o time belga, que chegou a ser campeão nacional nessa última temporada e está fazendo uma boa largada de temporada, principalmente na fase de liga, somando a sua segunda vitória. O Union Saint-Gilloise tem 2 vitórias e 3 derrotas, surpreendendo muita gente, ganhando inclusive do Galatasaray, que tem um elenco que investiu bastante, um elenco estrelado. O time do Galatasaray, por exemplo, grande destaque dos últimos anos no Manchester City e depois no Bayern de Munique, o Leroy Sané, é do time do Galatasaray. E os turcos perderam em casa para a Union Saint-Gilloise por 1-0. O Galatasaray, que tem 9 pontos em 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas, mas chamou a atenção a derrota em casa para a Union Saint-Gilloise. Ainda na terça-feira, uma goleada do Borussia Dortmund por 4-0 contra o Villarreal. 2 gols do Guirassy, que é o grande destaque já há algumas temporadas na equipe do Dortmund. O ADM e o Svensson marcaram os outros gols da equipe alemã. Uma vitória importante, uma vitória larga do Borussia Dortmund jogando em casa, fazendo os 4-0 em cima do Villarreal da Espanha. Na terça-feira, na sequência da rodada, da fase de liga, da quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea goleou o Barcelona, ou praticamente, né? Fica aquela discussão sempre se um 3-0 é goleada ou se não é. O Koundé fez o gol contra para abrir o placar para o time inglês no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o brasileiro Estevão fez um belo gol e o centroavante Delap marcou o terceiro, que sacramentou a vitória do Chelsea. O zagueiro Ronald Araújo foi expulso ainda no primeiro tempo, deixando o Barcelona com um jogador a menos. Chama a atenção que é mais uma expulsão do zagueiro uruguaio em jogos decisivos do Barcelona na temporada, e o torcedor já vem pegando no pé por conta desse histórico do Ronald Araújo. E o Chelsea, que ainda no primeiro tempo, antes de construir os 3-0, teve 2 gols anulados. Mas o grande destaque mesmo foi o brasileiro Estevão, mais uma vez sendo decisivo para o time inglês construir a vitória. O Chelsea se mantendo dentro do chamado G8 da fase de liga. O Chelsea nesse momento estaria indo direto para as oitavas de final. Já o Barcelona, com essa derrota, é o 18º colocado, tem apenas 7 pontos em 5 jogos, né? O Chelsea chegou a 10 pontos em 5 jogos, o Barcelona tem 7, caiu na tabela. Bom, vamos acompanhar, a narração é da TNT Sports, o gol do Estevão, que ajudou o Chelsea a ganhar da equipe do Barcelona. Curto pro Baldé. Recuperou o Chelsea, Estevão, ele contra o Cubarsí, Estevão na perna esquerda, fez a finta, Estevão foi no fundo, golaço! Gol
Você joga demais, moleque! Você joga demais! Gol! Golaço de Estevão! Uma jogadaça! Estevão! Amplia o marcador pro Chelsea! Uma jogadaça! Veja de novo! Ele domina! Sai para buscar o passe! Recebe! Vai para cima do Cubarsí! Passa no meio de dois! Perna direita! Uma bomba! Um foguete! Amplia o marcador! Estevão! Um foguetaço para fazer 2-0, Marcelo. O brasileiro Estevão vem ganhando protagonismo e destaque no time do Chelsea, também reflete na seleção brasileira, mas o destaque maior é pela equipe inglesa. E a gente vai ouvir o Estevão na sua temporada de largada, jogando na Liga dos Campeões, jogando no Campeonato Inglês. Ele está falando sobre a vitória e o seu gol com a camisa do Chelsea diante de um rival como é o Barcelona. É isso, minha gente, falando aqui com a grande estrela da noite, não só dessa noite. Estevão, parabéns, cara, você fez um gol contra o Barcelona numa Liga dos Campeões e como titular. Quando que você soube que ia começar essa partida e como que foi o sentimento nas horas anteriores a esse jogo? Parabéns. Muito obrigado. Primeiro agradeço a Deus por esse momento incrível que eu estou vivendo. Cara, realizar um sonho, jogando uma de Champions pelo Chelsea, fazendo gol, então fico muito feliz. E soube hoje pela manhã, na hora que o treinador falou o time, então fiquei muito feliz. E graças a Deus hoje, não só eu, mas todo o nosso time fez uma grande partida, foi uma noite perfeita para nós. E mais importante que saímos com a vitória, então fico muito feliz. Dá para se acostumar com esse tipo de coisa, cara? É sua terceira titularidade na Champions e terceiro gol marcado. Você é o terceiro adolescente que faz isso na Champions, depois de Haaland e Mbappé. A companhia que você está tendo é quem você via pela televisão ou jogava no videogame. É loucura, cara. Como eu falei, agradeço muito a Deus por esse momento. É o melhor momento que eu tô na minha carreira desde que eu comecei, então, onde as coisas estão fluindo com muita tranquilidade, estão fluindo muito bem. Através de muito trabalho, eu tenho dedicado muito em casa, nos treinos, para que tudo corra bem. Então, acho que essa é a recompensa de um trabalho de resiliência muito forte. A torcida brincou com o Yamal cantando o seu nome. Foi uma narrativa do jogo, né, cara? O Yamal de um lado e você de outro, dois grandes talentos desse nosso futebol. Cara, nem ouvi, estava tão concentrado no jogo. Mas como você falou, cara, o Lamine é um grande jogador. Foi o segundo melhor do mundo, então não tenho que falar dele. Espero que ele venha crescer no futebol dele, toda a sorte do mundo para ele. E fico muito feliz por essa vitória incrível na noite de hoje. Você está chegando próximo de um protagonismo aqui no Chelsea. Você sai dessa data FIFA como um dos protagonistas da seleção. É justo dizer isso? Você se sente dessa maneira? Não, cara, de jeito nenhum. Eu trabalho muito duro para que as coisas não corram bem. Então, como eu falei, é um fruto de um trabalho que está ocorrendo desde casa até o campo. Tento treinar bem todos os dias, sair melhor do que eu entrei. E agradeço muito a Deus por isso, porque só Ele sabe o quanto eu trabalho, o quanto a minha família me apoia, o quanto a minha família me ajuda. Então, com certeza, não vejo como protagonismo, mas sim como uma boa fase. E creio que o que importa é que o Chelsea ganhe, como foi hoje. E muito feliz por ajudar com o gol. Para finalizar, você viu que você chegou ao celular, quantas mensagens tem aí por alto? Eu olhei e já desliguei o celular agora. São muitas, ainda nem vi meu gol, então agora para tirar essa adrenalina aí vai ser difícil dormir de noite, mas como eu falei, muito feliz, cara, é sensacional o que eu tô vivendo, é um sonho, então agora é aproveitar esse momento bom e embalar se Deus quiser. Parabéns, Estevão. Muito obrigado. Chelsea e Barcelona fizeram talvez o grande jogo da terça-feira e um dos grandes da quinta rodada da fase de liga, portanto a vitória do Chelsea no Stamford Bridge pelo placar de 3-0. Chelsea e Barcelona em Liga dos Campeões é um confronto de muita história, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, com a crescente, digamos, milionária do Chelsea, que na época de Roman Abramovich, por exemplo, né, do russo que era o magnata dono do Chelsea. O Barcelona, depois dos anos 90, também fortes com as suas equipes. Tem aquele jogo marcante de 2005, que o Ronaldinho, o gaúcho, dá uma sambadinha quase, né, antes da finalização, um jogo em Stamford Bridge, para construir um golaço, um dos gols mais marcantes
de Liga dos Campeões, aquele do Ronaldinho contra o Chelsea. Aí eu lembro também, lá em 2008, aquela semifinal em que tem o gol do Iniesta nos acréscimos, um gol polêmico, com muita reclamação nesse jogo por parte do Chelsea, e o Iniesta faz o gol do empate naquela oportunidade de 1-1, e então o Barcelona do Guardiola ia para a decisão da Liga dos Campeões de 2009, eliminando o Chelsea dentro do Stamford Bridge. E mais adiante, em 2011, tem aquele confronto, né, daquela retranca da equipe do Chelsea em 2011, principalmente no Camp Nou, empatando em 2-2 com o Barcelona e eliminando também numa semifinal o time espanhol. Então é um confronto com muito ingredientes, né? Com muitos ingredientes, com um vasto leque de jogos memoráveis. Aí lembrei de 3, assim, no estalo. E tivemos então esse 3-0 do Chelsea em cima do Barcelona na terça-feira. A sequência da rodada da Liga dos Campeões da Europa, ainda na terça-feira, teve o Bodo Glimt da Noruega perdendo em casa para a Juventus por 3-2, para começar a espantar um pouco da crise que está vivendo o time da Juventus. O Blomberg abriu o placar para a equipe nórdica, mas Openda e McKean viraram para a Juve. O Fett empatou em 2-2 aos 42 minutos do segundo tempo, mas a vitória nos acréscimos foi marcada por Jonathan David. O canadense marcou o gol da vitória da Juve. A Juve dando uma espantada na crise, começando a vencer de forma consecutiva, principalmente na Liga dos Campeões, para somar pontos, né? Foi apenas a primeira vitória da Juventus na Liga dos Campeões. A Juventus teve 3 empates anteriormente e agora começa a caminhar para buscar uma vaga no mata-mata, o time italiano. E o Bodo Glimt fazendo a sua parte, né? Vivendo um roteiro de Liga dos Campeões, mas perdendo em casa pelo placar de 3-2. Ainda tivemos na terça-feira, talvez aí a grande surpresa da Liga dos Campeões nesse momento da quinta rodada. A derrota do Manchester City de Pep Guardiola e companhia. Em casa, o City perdeu por 2-0 para o Bayer Leverkusen. Gols do Grimaldo e do Schick. Um gol em cada tempo para o time alemão construir essa vitória pelo placar de 2-0. Chama atenção com essa derrota do Manchester City nessa partida surpreendente, essa derrota para a equipe do Bayer Leverkusen, que o Manchester City caiu para a 9ª colocação com 10 pontos. Saiu daquele chamado G8 da Liga dos Campeões. E o Leverkusen, sua segunda vitória na Liga dos Campeões, ressurgindo para buscar vagas de mata-mata na próxima fase. Vitória dos alemães por 2-0. Você está acompanhando o episódio 162 do Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes, daqui a pouco comigo também Ana Carolina Nazário. No Zona do Euro, estamos nessa primeira parte, passando a limpo a quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa. Já falamos dos destaques e ouvimos o Estevam, que brilhou mais uma vez com a camisa do Chelsea contra o Barcelona, na vitória por 3-0. E agora há pouco falamos da derrota do Manchester City para o Bayer Leverkusen por 2-0. Os últimos 3 jogos da terça-feira, tivemos na França e Marsella uma vitória de virada do Olympique contra a equipe do Newcastle da Inglaterra. 2-1 para o Olympique de Marselha. Burns abriu o placar no início do jogo para o time inglês, mas no segundo tempo, com 2 gols de Aubameyang, os franceses viraram e ganharam em casa pelo placar de 2-1. Já na República Tcheca, um jogo que marcou a chegada, principalmente nas redes sociais, os vídeos da delegação do Athletic Bilbao, que viajou até Praga, na República Tcheca, para enfrentar o Slavia Praga. Eles chegam na segunda-feira na cidade e muita neve no aeroporto, tanto que os jogadores começam a jogar bola de neve uns nos outros. No dia seguinte, empate em 0-0 entre o Slavia Praga e o Athletic Bilbao, empate 0-0 jogando na República Tcheca. E para fechar a rodada da terça-feira, o Napoli derrotou o Karabag em Nápoles pelo placar de 2-0, gols do McTominay e um gol contra para a equipe italiana. O Napoli, que vive uma boa largada de temporada no campeonato italiano, na Liga dos Campeões conquistou sua segunda vitória, essa pelo placar de 2-0 diante do Karabag. O Napoli tem 7 pontos na tabela geral nesse momento e teve esse resultado importante conquistado em casa contra a equipe do Karabag. Bom, seguindo, passando a limpo a quinta rodada da fase de liga da UEFA Champions League, já falamos dos jogos que foram disputados na terça-feira, mas na quarta-feira tivemos outros 9 jogos marcando essa rodada da Liga dos Campeões da Europa. Na Dinamarca, na quarta-feira, um pouco mais cedo,
o Copenhague derrotou o Kairat Almaty do Cazaquistão pelo placar de 3-2. O Dadasson, o Larsson e o Robert, que é brasileiro, fizeram os 3 gols da equipe dinamarquesa. O Satpaev e o Bayaek fizeram os gols da equipe do Cazaquistão. Vitória do Copenhague pelo placar de 3-2, construindo uma vitória em casa. O Copenhague chegou a fazer 3-0 nesta partida e o time do Cazaquistão foi buscar pelo menos os descontos. Mas para o Copenhague valeu o fato de jogar em casa diante do torcedor e vencer pelo placar de 3-2. Ainda no horário mais cedo da quarta-feira, o Pafos empatou com o Mônaco por 2-2 no Chipre. Minamino e Balogun marcaram os gols da equipe francesa. O Davi Luiz, brasileiro Davi Luiz, né, campeão de Liga dos Campeões com o Chelsea, e o Sunit marcaram os gols da equipe cipriota. 2-2, o empate do Pafos, né, o segundo, o 2-2, né, o gol do 2-2, foi nos acréscimos do segundo tempo, com a euforia do torcedor cipriota no estádio e a decepção do Mônaco, que estava ganhando um jogo fora de casa. Você está ouvindo Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Estamos passando a limpo para você a rodada, a 5ª rodada da Liga dos Campeões da Europa, com os destaques agora da quarta-feira. E vamos falar agora, talvez, da principal partida da quarta-feira em termos de resultado e agravando um princípio de crise que é vivido pelo lado do Liverpool. Porque o time inglês recebeu o PSV da Holanda e mesmo jogando em Anfield foi goleado. O Liverpool perdeu por 4-1 para o PSV. O Perisic abriu o placar para o time holandês numa cobrança de pênalti no início da partida. Ainda no primeiro tempo, o húngaro Szoboszlai empatou para a equipe do Liverpool. Mas no segundo tempo, o Thiel e o Driouet marcaram 2 vezes e fizeram os gols da vitória holandesa. Vitória do PSV por 4-1 contra o Liverpool. Essa vitória fora de casa, que poucos acreditavam que poderia acontecer, aconteceu. Com isso, o Liverpool, nesse momento, ocupa a 13ª posição, com 9 pontos na tabela geral, e o PSV, com a vitória, foi a 8 pontos, foi sua segunda vitória na Liga dos Campeões da Europa, o time holandês conseguindo vencer. Nos últimos 4 jogos, inclusive, o PSV empatou 2 e ganhou 2, vem vivendo uma crescente boa dentro da Liga dos Campeões da Europa. Ainda na quarta-feira, o Atlético de Madrid derrotou a Internazionale por 2-1, jogando no Metropolitano. Julián Álvares abriu o placar para o time do Atlético, o Zielinski empatou para a Inter e no finalzinho do segundo tempo, no último lance do jogo, o zagueiro uruguaio Jiménez, de cabeça, fez o gol da vitória do Atlético de Madrid. E sobre isso, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, está falando sobre essa vitória jogando em casa contra a equipe da Internazionale aqui no Zona do Euro. Me quedo con el trabajo colectivo del equipo, me quedo con el plan que intentamos llevar adelante, me quedo con la respuesta del equipo a la idea que planteamos y que se vio. Un equipo en el primer tiempo mucho más fuerte en mitad de campo, con transiciones rápidas como aparecían, donde le hacíamos daño sobre los costados. Apareció el gol, apareció alguna jugada importante que pudimos haber resuelto mejor. Ellos juegan muy bien, ellos para mí son de los equipos por plantilla en la Champions, de los mejores equipos de la Champions, y sabíamos que no iban a someter a defender bajos, a estar hundidos, pero necesitábamos pierna para salir, como lo intentamos hacer en gran parte del primer tiempo. Más allá de esto, ellos también generaron situaciones. En el segundo tiempo, cuando vino el 1-1, sentí el momento para cambiar cambiar lo que estaba pasando, buscando las alternativas que teníamos esperando para entrar, como Sorlot, como Nico, como Coque, como Griezmann, como Marc, que nos dieron ese salto de calidad para ya empezar nosotros a jugar en campo rival y ellos a atravesar las transiciones rápidas que eran peligrosas y que estábamos siempre con esa sensación que en cualquier transición rápida de ella con Thuram y bueno, y todos los futbolistas rápidos que tienen de mitad de cancha hacia adelante nos podían generar peligro como nos generaron. Me recuerdo la de Nico que saca de cabeza
cruzada ahí dentro del área. Pero ya el equipo estaba en campo rival buscando ganar el partido, tuvimos la de Griezmann, tuvimos la de Sorlot, aparecieron más corners y bueno, por suerte llegó el córner del sector izquierdo, golazo de José y muy contento por el equipo y por el grupo por estar dispuestos a seguir un plan como se siguió. Al fondo, Marta. Hola Diego, Marta Casas en directo para el larguero de la cadena SER, aquí arriba. Voy a insistir en la figura de José María Jiménez. No sé cuánta culpa tiene del cambio que ha tenido a lo largo de la temporada el Atlético de Madrid en la línea defensiva, sobre todo desde que volvió él y se ha incorporado al equipo y bueno, insistir en el rendimiento que ha tenido hoy, que ha sido el comandante en defensa, pero además con un gol a lo heroico. Bueno, José es un jugador importantísimo para nosotros, nuestro capitán, uno de nuestros capitanes. Lo necesitamos de esta manera. La verdad que nos transmite lo mismo que nos transmiten otros futbolistas en otras posiciones que también son tan importantes para nuestro equipo y nada, hay que tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando todo esto que nos dá. Bom, na sequência também tivemos o Sporting, que jogou em casa em Portugal, em Lisboa, e no José Alvalade derrotou o Clube Bruges da Bélgica pelo placar de 3-0. Gols da grande promessa, o Giovanni Kenda, da equipe do Sporting, o Luiz Soares, atacante colombiano que está vivendo uma grande fase na equipe portuguesa, e o terceiro gol foi do Francisco Trincão. 3-0 para o Sporting contra o Bruges, vencendo por ser favorito, conquistando esses 3 pontos. A gente vai ouvir o técnico do Sporting, o Rui Borges, porque ele também falou depois do jogo sobre essa vitória na UEFA Champions League contra a equipe do Bruges. Em relação às 3 vitórias seguidas, fico feliz pelo grupo, porque merece, acima de tudo, sim, em casa. Fico feliz pelo grupo porque merecem por tudo que têm sido capazes de demonstrar, por a ambição que têm, por a qualidade que têm demonstrado ao longo do tempo e ao longo da época na Champions neste caso, não só, mas nas Champions neste caso. Por isso feliz por eles, apenas e só a mim, eu só olhei para os 10 pontos, que é importante, somamos 3 pontos naquilo que é o nosso objetivo. Em relação ao adversário, não me surpreendeu, a qualidade é muita. Não podíamos só analisar, e foi isso que fizemos, não analisámos só o jogo do Barcelona, porque são jogos diferentes. Analisámos sim os jogos atrás, percebemos a qualidade que tem, é uma equipa com muita mobilidade, os médios fogem muitas marcações, andam muito em espaços que não são deles, obriga a equipa adversária a fugir de zonas também em termos defensivas e a criar muitos espaços. Não entramos nessa onda, digamos, a equipa foi madura, não conseguimos ser tão pressionantes num bloco alto como gostamos, mas tivemos essa maturidade, perceber que tínhamos de estar mais coesos, mais curtos, um bloco mais médio, esperar também em alguns momentos o erro, não dar muita profundidade também, que eles são fortes. Por isso, enaltecer acima de tudo a capacidade e a maturidade da equipa ao longo de todo o jogo, okay? Uma primeira parte onde foi equilibrado, em alguns momentos conseguimos controlar o jogo com bola, com muita qualidade, no processo ofensivo também, dinâmicas boas, dinâmicas que nós tínhamos procurado, porque sabíamos que eles procuravam muito homem a homem, muitas referências, era importante termos ataque à profundidade também, porque ia existir esse espaço às costas. Foi isso que fizemos também na primeira parte em alguns momentos e criámos perigo ao longo do tempo nesse sentido. Uma segunda parte onde não entramos tão bem, andámos com o bloco mais baixo do que o que queríamos, estávamos a ganhar a bola e a perder a bola novamente, entramos muito em transição, contra-transição, digamos, entrada de Maurito importante para estabilizar o jogo, para ficarmos com bola, equilibramos o jogo, conseguimos equilibrar mais com bola também, gerir mais o jogo com bola, como gostámos, chegámos ao 3-0 com mérito, deixámos criar uma situação de perigo na segunda parte, que é uma saída boa do Rui a obrigar o adversário a tirar ao lado. Por isso, acima de tudo, enaltecer a maturidade da equipa. A rodada ainda seguiu com o Paris Saint-Germain fazendo 5-3 no Tottenham, também um jogo bastante movimentado na capital francesa. Richarlison abriu o placar para a equipe do Tottenham. Depois ainda os Spurs marcaram 2 vezes com o Kolo Muani, ex-jogador do Paris Saint-Germain, agora na equipe do Tottenham. O atacante francês marcou por 2 vezes.
O problema é que Vitinha fez 3 gols no jogo, fez o chamado hat-trick na partida, Fabian Ruiz e William Pátio também marcaram e o Paris Saint-Germain venceu pelo placar de 5-3. O grande jogo da quarta-feira foi o Arsenal, que derrotou o Bayern de Munique pelo placar de 3-1 jogando no Emirates Stadium em Londres. O Timber abriu o placar para a equipe dos Gunners. O Thiel empatou para a equipe do Bayern, mas o Madueke e o Gabriel Martinelli no segundo tempo fizeram os gols que construíram a vitória da equipe do Arsenal. O Eintracht Frankfurt na Alemanha perdeu 3-0 para a Atalanta. Os gols no segundo tempo do Lookman, do brasileiro Ederson e do belga De Ketelaere. Vitória da Atalanta fora de casa importante. E por fim, jogo muito movimentado na Grécia, o Olympiacos perdeu para o Real Madrid pelo placar de 4-3. O Chiquinho, o Taremi e o El Kaabi marcaram os gols do Olympiacos e o Mbappé 4 vezes marcou os gols da equipe do Real Madrid. Falando em Real Madrid, Xabi Alonso, que está pressionado no cargo, os resultados recentes dentro do Campeonato Espanhol não foram dos melhores, a cobrança um pouco maior, até nos bastidores se fala que alguns jogadores não estão gostando do método de treinamento do Xabi Alonso, ou seja, vai se criando um clima de pressão grande em cima do espanhol, que é uma grande aposta da diretoria do Real Madrid nessa temporada sem Carlo Ancelotti. Xabi Alonso foi para a entrevista coletiva e tratou de valorizar a vitória fora de casa com esse chamado póquer do atacante francés Kylian Mbappé. Oye, hola mister, Antonio Romero en directo para el larguero de la cadena SER. En un partido que parecía controlado y que probablemente lo más importante era ganar, probablemente lo más importante era ganar, ¿cómo puede explicar la segunda parte en la que la falta de control en algún momento ha puesto en peligro el resultado para su equipo? Bueno, primero quiero valorar lo que era lo más importante, que son los 3 puntos. Queríamos, no solo por la clasificación y por la posición que tenemos ahora en la Liga de la Champions, que nos ponemos con 12 puntos, sino por romper un poco la dinámica que teníamos de 3 partidos sin ganar. No estábamos con buena sensación y luego el partido ha tenido momentos de todo tipo. Hemos entrado y nos hemos puesto por detrás 1-0 en el minuto 8, creo que era, pero el equipo ha demostrado, hemos tenido tranquilidad, hemos tenido confianza, hemos tenido madurez para no volvernos locos y le hemos podido dar la vuelta holgadamente al resultado. Y la segunda parte ha habido momentos de todo tipo, ¿no? Sí que al final ellos han apretado, nos ha faltado un poquito ajustar, un poquito tener unas posiciones un poco más largas. Pero ya acabó el partido y los 3 puntos son lo que me voy a quedar y ahora tenemos que seguir para la Liga. Bom, além do Xabi Alonso, o próprio Mbappé falou e disse, explicou um pouquinho sobre esses 4 gols que ele marcou. Vamos ouvir Kylian Mbappé falando sobre esse jogo contra a equipe do Olympiacos e esses 4 gols que ele marcou na rodada da Liga dos Campeões da Europa. Partido, Kylian Mbappé, que ha hecho 4 goles hoy. ¿Cómo se siente uno, Kylian, habiendo hecho por primera vez en tu carrera en Champions 4 goles en un partido hoy con el Real Madrid? No, muy feliz. Me recuerdo más de la victoria del equipo, me recuerdo más de todas las acciones positivas que hemos tenido durante el partido. Marcamos 4 goles colectivos de una gran calidad y volvemos a Madrid con los 3 puntos, fue el objetivo del equipo. Al final somos felices y yo también. Ojo a esto, Kylian. Solo hay 4 jugadores en la historia del Real Madrid que han marcado 4 goles en un partido de Copa de Europa. Di Stéfano, Puskás, Cristiano y tú. Vaya honor estar en este grupo, ¿no? Sí, buena compañía, ¿eh? Son jugadores que han marcado la historia del Real Madrid, que han marcado una época aquí en Madrid. Es un honor para mí de ser parte de esta lista, pero como lo he dicho, yo acabo de llegar aquí hace un año, al final tengo que hacer muchas cosas para estar con este tipo de jugador que han hecho mucho para el Real Madrid, pero estoy en el camino de hacer grandes cosas y es mi sueño más grande. Bom, então, passando a limpo essa rodada, a 5ª rodada da Liga dos Campeões da Europa aqui no Zona do Euro. Tivemos, portanto, na Holanda, Ajax 0, Benfica 2. Na Turquia, Galatasaray 0, União Saint-Gilloise 1. Na Inglaterra, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2. Na Inglaterra, também em Londres, o Chelsea fez 3-0 no Barcelona.
Na terça-feira, ainda na Alemanha, o Dortmund fez 4-0 no Villarreal. Em Nápoles, no Diego Armando Maradona, o Napoli fez 2-0 no Karabag. E o empate em 0-0 entre Slavia Praga e Atlético Bilbao. A Juventus ganhou fora de casa por 3-2 do Bodo Glimt. Ainda na terça-feira, tivemos o Olympique de Marselha fazendo 2-1 no Newcastle, na França. Na quarta-feira, o Copenhague fez 3-2 no Kairat. Pafos e Mônaco empataram em 2-2. O Paris Saint-Germain fez 5-3 no Tottenham. O Liverpool perdeu para o PSV por 4-1. O Arsenal fez 3-1 no Bayern de Munique. A Internacional perdeu para o Atlético de Madrid na Espanha por 2-1. E os 3 últimos jogos foram Eintracht Frankfurt 0, Atalanta 3, Sporting 3, Bruges 0 e Olympiacos 3, Real Madrid 4. A tabela geral da Liga dos Campeões da Europa tem nas 8 primeiras colocações, aqueles times que estariam indo de forma direta nesse momento para as oitavas de final, são o Arsenal com 15 pontos, 5 jogos e 5 vitórias, fez 14 gols, sofreu apenas uma grande campanha do time do Mikel Arteta, a grande sensação nesse momento na fase de Liga. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique e a Internacional e o Real Madrid, esses 4 times ocupam a posição do segundo ao quinto lugar respectivamente, porque ambos têm 12 pontos. Ainda temos o Dortmund, o Chelsea e o Sporting com 10 pontos fechando o G8. Ainda com 10 pontos, mas pelos critérios, nesse momento pelo menos, fora do G8, estão Manchester City e Atalanta. São as equipes que estariam disputando a fase de repescagem da Liga dos Campeões da Europa. Bom, a sexta rodada, ela acontece em dezembro. Destaque dos jogos da sexta rodada, porque teremos na terça-feira o Kairat recebendo no Cazaquistão o Olympiacos, o Bayern de Munique recebendo o Sporting na Alemanha. A Internacional recebe o Liverpool, grande jogo da rodada. O Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt, que outrora já eliminou o próprio Barcelona dentro do Camp Nou numa Liga Europa. O Atalanta recebe o Chelsea, o Tottenham recebe o Slavia Praga, o Atlético de Madrid visita o PSV, o Galatasaray visita o Mônaco e também o Olympique de Marselha, que visita a União Saint-Gilloise. Já na quarta-feira, o Villarreal recebe o Copenhague no El Madrigal, na Espanha, o Karabag no Azerbaijão recebe o Ajax da Holanda, o Borussia Dortmund da Alemanha visita o Bodo Glimt, o Bodo Glimt da Noruega, o Bayer Leverkusen recebe o Newcastle, o Napoli visita o Benfica, o Pafos visita a Juventus, o Clube Bruges recebe o líder geral Arsenal, o Atlético Bilbao recebe o Paris Saint-Germain e, por fim, grande jogo também, o Manchester City visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu no dia 10 de dezembro, numa quarta-feira de Liga dos Campeões da Europa. O artilheiro é o Mbappé, do Real Madrid, o atacante francês tem 9 gols na competição, seguido de perto pelo nigeriano Osimhen, do Galatasaray, com 6 gols. Com 5 gols tem o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o norueguês Haaland, do Manchester City, os principais artilheiros da Liga dos Campeões da Europa. Vamos para a reta final do nosso Zona do Euro. Vamos falar sobre Copa do Mundo. Eu preparei um material porque a FIFA separou e definiu a ordem dos potes do sorteio do Mundial de 2026. O sorteio acontece agora no próximo dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos, onde teremos definidos todos os caminhos das seleções na primeira fase da Copa do Mundo. A gente vai conferir agora no Zona do Euro esse material explicando como vai funcionar a divisão dos potes. O Brasil é cabeça de chave, a gente vai conferir agora aqui no Zona do Euro. Bom, a FIFA confirmou a divisão dos potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026. O sorteio vai acontecer no próximo dia 5 de dezembro. Nós falamos no episódio passado como seriam esses potes. E, de fato, a informação que nós trabalhávamos no Zona do Euro, ela se confirmou porque o ranking da FIFA foi o balizador e se manteve com estas seleções. Portanto, são 12 seleções em 4 potes, divididos pelo ranking. E aí vai ser sorteado as 4 seleções que estarão nos 12 grupos respectivos da Copa do Mundo de 2026. No pote 1, os chamados cabeça de chave, estarão as 3 seleções que são os países sedes: Estados Unidos, México e o Canadá. Além destas 3 seleções como país sedes do Mundial, ainda estarão neste mesmo pote as seleções da Espanha, da França, da Argentina, da Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Estas seleções, portanto, serão as cabeças de chave do sorteio que acontece no próximo dia 5. No pote 2 estarão Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Aqui neste pote temos as seleções que estão bem colocadas no ranking da FIFA e já com suas classificações confirmadas ao Mundial. Destaque para a Croácia, que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada, né, em 2022. Marrocos, que ficou com a quarta colocação de 2022 com a melhor participação africana, também está neste mesmo pote, além do Uruguai, que é bicampeão mundial, também marcando presença. Senegal, que é tido junto com o Marrocos, as duas principais seleções africanas, também fazendo presença neste pote. Já o pote 3 conta com a Noruega, que está voltando aos mundiais depois de muito tempo, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. E por fim, o pote 4 da Copa do Mundo de 2026, do sorteio que vai acontecer no próximo dia 5 de dezembro. O pote 4 tem a Jordânia, Cabo Verde, até agora duas estreantes, né? Gana, que tem como melhor campanha o ano de 2010, em que foi até as quartas de final, Curaçao e Haiti, também duas seleções estreantes, e a Nova Zelândia. Além destas 6 seleções, neste pote ficam a seleção classificada do Playoff 1, Playoff Intercontinental, e do Playoff Intercontinental 2, daquela repescagem mundial, né, assim conhecida. Além das 4 seleções classificadas da repescagem europeia. Elas não vão estar definidas no dia do sorteio, mas assim estarão colocadas lá no sorteio que vai acontecer no próximo dia 5 de dezembro. Portanto, o Brasil confirmado no pote 1, cabeça de chave, no sorteio da Copa do Mundo de 2026, assim como a Argentina, atual campeã mundial. Vale destacar que as seleções são divididas em 12 grupos, com 4 seleções em cada grupo. Vale lembrar que não pode seleções do mesmo continente no mesmo grupo, exceto os europeus, onde pode ter 2 seleções europeias no mesmo grupo, sendo, né, do continente europeu. As demais não podem ficar no mesmo grupo. O sorteio acontece no dia 5 de dezembro e a gente vai saber toda a fase de grupos, como vai funcionar da Copa do Mundo de 2026. Os potes, portanto, definidos pela FIFA através do seu ranking. Muito boa tarde a todos os nossos amigos da Rádio Guaíba que estão nos acompanhando durante o Zona do Euro. Bom, gente, o Paulo já falou bastante de Liga dos Campeões e do que aconteceu nessa semana, né? A gente teve uma quarta-feira que chegou a 42 gols, então foi uma rodada que teve muita coisa pra gente falar. E um dos jogos de destaque foi a grande vitória do Chelsea em cima do Barcelona pelo placar de 3-0, né? Liam Delap marcou pro Chelsea, assim como o Estevão, e o Condé fez o gol contra. Mas, falando desse confronto, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês o que foi o que mais repercutiu lá na Europa sobre esse jogo, mas sobre um assunto específico. A grande rixa que está se formando agora lá na Europa, que é entre Estevão e Lamine Yamal. Esses dois jovens de 18 anos, eles estão encantando o mundo afora, né? Mas eu vou trazer para vocês alguns dos principais jornais da Inglaterra, da Espanha, também de Portugal, sobre o que eles estão falando sobre essa nova disputa de estrelas, né? Os dois jogadores estão sendo comparados à rivalidade de Cristiano Ronaldo e Messi, apesar da gente saber que são dois jogadores com características mais próximas de um Messi da vida do que de um Cristiano Ronaldo, que era centroavante, né? Era um jogador que jogava tinha outro estilo de jogo, outras características físicas também. Bom, para começar, vamos ver o que o The Guardian falou sobre o Estevão. É importante a gente falar também que já há algum tempo, né, desde que começou essa temporada de 2025-2026 lá na Europa, desde a estreia de Estevão pelo Chelsea, a mídia inglesa colocou ele em outro patamar, foi logo de cara. Até em alguns Zonas do Euro atrás nós falamos com o Fred Caldeira, e o correspondente da TNT, ele falou bastante que desde o início é como se o jornalista já tivesse tido essa percepção de cara, que o Estevão iria abalar. Ele teve um entrosamento muito rápido com a equipe, além de se adaptar ao contexto da Premier League, que é
o campeonato mais competitivo do mundo, físico, é o campeonato mais difícil do mundo hoje. Colocado, enfim, isso não sou eu que estou falando, mas sim todos os jornais europeus e todo mundo. Hoje ele é o top 1 do mundo. E ele tem só 18 anos, o Yamal também tem 18 anos, mas o Yamal já cresce nesse contexto europeu, né, jogando numa base espanhola com outros jogadores que estão jogando já no futebol mundial. O Estevão vem aqui do Palmeiras, de uma realidade de futebol brasileiro, então é um contexto completamente diferente. E o Estevão parece que não sente isso quando ele entra em campo. E após a partida, o jornalista Jonathan Wilson, do jornal The Guardian, jornal inglês, o principal jornal praticamente digital, impresso lá da Inglaterra, o título da matéria dele, de destaque, foi que o Estevão ofusca Lamine Yamal e mostra porque é o diamante raro do Chelsea. E essa expressão diamante raro foi usada também em outros jornais que eu vou citar aqui mais pra frente. Enfim, alguns pontos que a gente pode comentar sobre é que a comparação que ele faz entre o Lamine Yamal e o Estevão logo de cara é que tudo que o Lamine Yamal faz exala qualidade. Mesmo quando caminha pelo campo com ar batido, que acontece com frequência. E ele coloca também que o Brasil pode finalmente ter encontrado o jogador de tanto desejava e que ele tem indícios de ser melhor do que o Neymar já foi. Que tudo bem, a gente não vai entrar nesse tópico, mas todo mundo sabe que o Neymar não é bem visto internacionalmente, né, por conta da saída dele do Barcelona e da fase dele no PSG e depois indo pra Arábia, enfim. Bom, e o Estevão marca aos 55 minutos desse confronto e ele faz um golaço. E depois disso, porque lembrando que a partida aconteceu em Stamford Bridge, né, então o Chelsea estava jogando em casa com a sua torcida e o cântico que foi cantado para Lamine Yamal, a primeira palavra é: você é um... não posso reproduzi-la aqui, mas que você é muito ruim, é um lixo. Lamine, você nunca será um Estevão. Isso foi ecoou nas arquibancadas do Stamford Bridge durante o confronto. Então a torcida também pegou o Yamal pra chacota e resolveu xingá-lo durante todo o jogo, né? Porque essa comparação seria o grande confronto, né? Dos dois melhores jogadores dessa nova geração atualmente. Bom, em outro jornal britânico que também, a manchete do Daily Mail sobre essa partida foi que nasce uma estrela, Estevão grava seu nome ao lado de Lionel Messi e Ronaldinho para brilhar em um clássico moderno, mas Lamine Yamal não consegue se destacar em uma noite decepcionante. Então, além dessa rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que já está sendo comparada entre os dois, né, ou enfim, o apelido até do jornal Marca, lá da Espanha, ele pontuou, o jornalista Eduardo Burco Rodrigues, durante uma entrevista, ele relembrou que o brasileiro, em certo momento na Europa, quando ele chegou, logo que ele se destaca no início do Chelsea, ele foi apelidado de Messinho, mas ele mesmo já, enfim, foi pública nessa resposta dele, circulou nas redes sociais, que ele rejeitou a comparação porque ele quer fazer o seu próprio nome, ele quer ser o Estevão, e até o Lamine Yamal também teve essa mesma postura, principalmente depois da da Nations League, que a Espanha conquista, né? Que foi o primeiro grande título do Lamine Yamal como profissional. Então, gente, depois disso, já citei, né, esse jornal Marca, que eles comentaram, mas agora entrando nos jornais espanhóis, eles, durante essa semana, bateram na tecla: e se o Estevão jogasse na La Liga? Por quê? Agora eu vou explicar uma curiosidade para vocês que eu não sei se é do conhecimento público, mas o Estevão chegou a negociar com o Barcelona, teve grande chance, esteve muito perto de ir para a equipe catalã. Porém, isso foi revelado pelo André Curry, que é o empresário de Estevão. Ele tem, para quem não conhece, né, um empresário mundialmente conhecido no futebol. Ele tem no currículo dele algumas das maiores transferências da história do futebol, participando da venda de Neymar e Dembélé ao PSG, Felipe Coutinho ao Barcelona, enfim, atualmente é o empresário do Estevão. E ele disse que o Barcelona tentou comprar o Estevão na mesma época que estava acontecendo as negociações com o Chelsea, só que todos sabemos que o Barcelona viveu uma crise financeira grande, né, de uma relevância no clube, que foi super impactou nos resultados negativos e nos poucos títulos que o Barcelona adquiriu depois da era Messi, Iniesta, Suárez, no MSN, no geral, e não teve condições financeiras suficientes para bancar essa transferência do Estevão. E daí o Chelsea entrou na jogada. E até
também foi, né, veio à tona essa história do Estevão ter negociado com o Barcelona, e ele também esteve nos olhos, porque assim, foi o mundo inteiro que ficou sabendo dele. Ele chegou a existir possíveis negociações com várias equipes, e o Real Madrid, alguns olheiros do Ancelotti chegou até a se interessar na época por ele. Porém, o Real Madrid já estava preenchido com essa função do meio campo e também tinha feito contratações de peso, né? Gasta muito com o Bellingham e depois veio o Mbappé. Foram 2 contratações, assim, de estrelas, né? Que a gente também fala, às vezes, sobre esse Real Madrid com muitas estrelas, se está sendo bom, com o Vini ali, também naquela época cotado para a Bola de Ouro. Então, não tinha tanto espaço para o Estevão e, na época, o Ancelotti também optou por contratar o Endrick. Vamos ver, né, gente, quais vão ser esses próximos desdobramentos. Também tô ansiosa para esse confronto na Copa do Mundo do ano que vem, que a gente espera que os 2 jogadores vão, né? Porque também essa expectativa que coloca em cima de 2 jovens jogadores é muito complicada, porque a gente sabe que num atleta de alto rendimento, um jogador de futebol, uma lesão pode tirar ele do melhor momento da sua carreira e colocá-lo de volta nos campos só um ano depois, quando não para sempre. Então é complicado também, já é notável que essa pressão está imposta nos 2, o Lamine Yamal já está sofrendo essa pressão sobre ele há cerca de 2 anos praticamente, quando ele estoura no futebol mundial, né, que ele faz as suas estreias com 16 anos, então ele já está vivendo isso mais tempo. O Estevão agora está conhecendo esse cenário, né, talvez um cenário um pouco de estrela que ele ainda não está acostumado, mas, gente, uma coisa que a gente tem que falar é que esse guri realmente ele vai para campo como se ele estivesse jogando no quintal de casa. Ele vai muito tranquilo para as partidas. A frieza dele para um atleta de 18 anos é completamente surpreendente. E isso é o que todo mundo tá vendo, né? Tu assistir qualquer jogo da Premier League que o Estevão está jogando de titular. É bom a gente falar isso. O Estevão está jogando de titular. Ele está sendo um destaque muito maior do que Cole Palmer, por exemplo, nessa temporada do Chelsea. E é um elenco bom do Chelsea. Não acho que é um elenco também absurdo, mas é muito bem organizado e tá numa fase muito boa, né? Eu não acho que seja candidato a vencer a Liga dos Campeões, porque eu acho que Bayern e Arsenal estão muito fortes. Eu, sinceramente, não vejo o Chelsea conseguindo bater um Bayern e um Arsenal assim, é um confronto muito difícil. O Bayern, praticamente, o Bayern e o Arsenal invictos, né? O Bayern perde o confronto pro Arsenal, mas foi o primeiro jogo que perdeu da temporada. Um Arsenal destruidor, assim, não tem que falar do trabalho do Michael Arteta. Então, enfim, essa disputa entre esses 2 jovens ainda vai perdurar por muito tempo, e também se falou sobre a possibilidade deles jogarem juntos, só que os 2 jogam pelo lado direito, né? Então teria que ter uma inversão. Eu vejo talvez o Yamal jogando mais pelo meio de campo, sendo mais, cumprindo a função de meio atacante, porque o Estevão os 2 cruzam muito bem, né? Os 2 são ponta direita de origem, mas claro, se um dia eles jogarem juntos, que até o empresário dele pontuou isso, né, na entrevista que o André Curry concedeu ao jornal espanhol, né? Ele fala que ele vê os 2 jogando juntos em algum momento, porém aí a gente teria, obviamente, uma troca de posições, porque, sinceramente, um não dá pra ser o reserva do outro, né? Os 2 são jogadores pra serem titulares no seu time. Mas, no primeiro confronto, a gente pode concluir que o Estevão jogou melhor, e ele foi destaque absoluto dessa partida. Bom, e só pra gente fechar esse assunto dos 2, na próxima rodada da Champions, provavelmente a gente veja os 2 jogando muito bem, até porque os jogos que o Chelsea e o Barcelona têm são relativamente fáceis, não são confrontos difíceis pro nível que eles estão jogando, né? O Chelsea enfrenta o Atalanta lá na Itália e o Barcelona joga no Camp Nou contra o Frankfurt. Então, tá aí 2 joguinhos que esses guris podem se destacar, e também vamos ver os desdobramentos da temporada, que é importante a gente falar que a temporada europeia não tá nem na metade. Então, temos muita coisa pra ver e muito show dos jovens jogadores aí por vir. Bom, Zona do Euro vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais destaques do futebol europeu. Você sabe, né? O futebol europeu passado a limpo de um jeito diferente é aqui na Rádio Guaíba, é aqui no Zona do Euro.
Voltamos também a qualquer momento lá no Spotify. Guaíba Esporte no Spotify. Você confere todos os episódios sempre disponíveis para você. Até a próxima. Tchau. Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.